Olá pessoal, neste vídeo em animação vou apresentar para vocês como utilizar as funções básicas do multímetro digital nos circuitos elétricos do automóvel. O multímetro é um aparelho que incorpora vários instrumentos de medições elétricas, como por exemplo o voltímetro, amperímetro, ohmímetro, frequencímetro e outros. Nesta imagem temos lá a posição dos cabos de medição nas tomadas. Cabo preto na posição comum, negativo. Cabo vermelho na posição vermelha, positivo. E a terceira tomada, que corresponde à medição de corrente elétrica em até 10 amperes. Acima nós temos o seletor, a posição off, que corresponde ao multímetro desligado, a posição V, que corresponde ao voltímetro, medição de tensão elétrica. Acima nós temos a palavra velocidade, que é o tacômetro para medição de rotações do motor. Mais acima nós temos o frequencímetro para medir frequência. Do lado nós temos a unidade ômega, que é o ohmímetro para medir resistência elétrica, e abaixo o bip, que é o indicador sonoro do teste de continuidade. A seguir nós temos um símbolo de teste de diodos, mas para uso de teste de componentes eletrônicos. Abaixo o capacímetro, para teste de capacitores em circuitos eletrônicos. Aí nós temos o amperímetro, medições de corrente elétrica em miliampere. O último, medições de corrente elétrica em até 10 amperes, também é o amperímetro. Acima nós temos aí o visor digital com uma barra gráfica onde nós vamos ler as grandezas, os valores elétricos medidos. A primeira tecla, tecla de seleção de ohms para o bip. A segunda tecla, tecla de seleção de rotação do motor, mínimo para marcha lenta, máximo para altas rotações. A terceira tecla, range, para mudar a faixa de seleção de medição. Quarta tecla, luz do visor. A última, tecla hold, para congelar o valor de leitura medida. Para efetuar uma medição sem erros de leitura, é importante respeitar a ligação correta dos cabos de medição nas polaridades correspondentes. Vamos agora fazer uma medição de tensão usando o voltímetro. Nota que os cabos já estão selecionados nas tomadas corretas, preto na posição comum, negativo, vermelho na tomada vermelha, positiva. Vamos virar o seletor para a posição V e voltímetro. Nós temos um circuito elétrico em série. Nós temos que deslocar o cabo vermelho para o lado positivo do circuito. O cabo preto, que é o negativo, para o lado negativo do circuito. Nós temos uma leitura de 11,2 volts no visor. Vamos agora efetuar uma medição de resistência elétrica utilizando o ohmímetro. Vamos deslocar o seletor para o símbolo ômega, que representa o ohmímetro. Agora, nesse circuito em série,
com um consumidor, uma lâmpada, vamos desligar o circuito, retirar o componente do circuito, ligar o cabo positivo de um lado, o negativo do outro lado. Não existe polaridade nesse caso. Nós temos uma resistência de 3 ohms. Lembrando que não se deve medir resistência de airbag. Na medição de resistência de um cabo condutor, a resistência deve ser próximo de 0 ohms. Mas se esse condutor estiver interrompido, a resistência é infinita, representado pelo OL. Lembrando que para se ter uma correta medição de resistência, a bateria do multímetro deve estar carregada. Para efetuar a medição de corrente elétrica, deve-se tomar os seguintes cuidados: posicionar o cabo vermelho na tomada 10 A, o cabo preto na posição comum negativo, colocar o seletor na letra A de ampere, não em miliampere. Deve-se começar pela escala mais alta. Interromper o circuito elétrico, ligar a tomada, ou seja, a garra preta do cabo de medição do lado negativo, o cabo vermelho do lado positivo, religar o circuito e fazer a leitura no visor. A corrente deve percorrer internamente o amperímetro em série com o circuito. Lembrando que, quando selecionado o amperímetro, não se deve fazer ligação em paralelo com o circuito. Isso provoca a queima do fusível do amperímetro, podendo até danificar a placa do circuito. O amperímetro do multímetro suporta correntes de até 10 amperes. Para medir correntes mais altas, deve-se utilizar um alicate amperimétrico. Neste exemplo, uma pinça amperimétrica converte a corrente elétrica em tensão elétrica, como vocês podem ver no visor. Olá pessoal, espero que esse vídeo tenha esclarecido as dúvidas. Obrigado.